Se eu ia perguntar se vocês quiserem fazer também uma coisa mais livre, assim... Vamos. Então pode fazer. Vai. Essa coisa de intervir no tempo do outro não é com a gente. Volta para os 5 minutos. Então tá bom. Tá. Pode ir. Quer começar? Pode ser, porque a gente está discutindo agora a questão aí da autoridade dos Estados Unidos ou da intervenção ou suposta intervenção que ocorreu na Venezuela. Vamos lembrar aqui, os comunistas compararam, inclusive, falaram... Suposta intervenção que ocorreu na Venezuela. As pessoas acham que a Venezuela é dos Estados Unidos? Porque... Que legitimidade existe para... Meu Deus! Então quer dizer que agora a gente vai ter que naturalizar isso. Agora um pensamento de que é normal fazer isso na casa dos outros. Chega, invade, pega o que quer, leva o que quer, ninguém te pergunta nada. Olha que conceito, né? Eles abordaram aí que democracia é relativa. Isso é relativismo puro, né? Nossa, um país vai entrar nos Estados Unidos e vai sequestrar o Donald Trump. Vamos lembrar aqui que Nicolás Maduro, ele estava sob posse do Estado da Venezuela em eleições ilegítimas que não foi reconhecido por quase nenhum país. Apenas os países que reconheceram a eleição do Nicolás Maduro foi China, Venezuela e alguns outros países comunistas que exploravam, né? Vocês estão preocupados com o petróleo? Isso eles não vão poder falar da esquerda daqui, porque o Lula também abandonou o Maduro. Eles podiam falar isso, né? Da Venezuela, não via preocupação de... Mas aí eles não vão fazer, porque tem a questão política, né? A questão política deles fala mais alto. E aí isso acaba sendo prioridade para todo político, né? Se beneficiar. Primeiro se beneficiar, garantir o dele, aí depois ele vai pensar do Brasil e ainda vai pensar o que ele acha que tem que ser. Vocês quando era China e Rússia explorando o petróleo da Venezuela, que inclusive está sucateado. O refino de petróleo da Venezuela está sucateado desde os anos 90, e quando vocês falam que os Estados Unidos está querendo o petróleo da Venezuela, vamos lá, as grandes multinacionais de petróleo americana investiram no refino de petróleo da Venezuela quando foram descobertas jazidas e o petróleo venezuelano nos anos 80 e 90. Então nos anos 80 e 90 eles investiram, 50 anos depois eles querem agora esse direito. Interessante, né? Interessante. Antes do Hugo Chávez, que vocês falam que é um grande democrata, que tentou, falou aí, golpe de Estado contra o Hugo Chávez em 2002. 10 anos antes era ele que estava tentando dar golpe de Estado na Venezuela. Isso você não lembra. Aí você pega essa questão do petróleo e fala, nossa, mas eles invadiram lá pelo petróleo. O Trump não negou que existe uma questão econômica ali, porque os Estados Unidos investiu nos anos 80, 90 no refino do petróleo da Venezuela, aportou milhões ou bilhões de dólares lá e depois... O Chaves, assim como o Evo Morales fez com a refinaria do Brasil, ele nacionalizou uma refinaria que o Brasil investiu na Bolívia, o Chaves pegou o investimento das empresas americanas, estatizou o petróleo e começou a vender para a China e para a Rússia a preço de banana, enquanto os Estados Unidos se ferrou. E daí ele vai lá, pega um cara que não é o chefe de Estado legítimo, que tem um processo desde 2020 na justiça americana, não foi o Trump que começou esse processo, o presidente era o Biden, ele é acusado de associação ao tráfico e narcotráfico. Mas vem cá, o fato de ele ter uma acusação de narcotráfico em outro país, dá direito do outro país entrar assim? Um país do outro? Vamos dar um exemplo tosco aqui, né? Porque às vezes as pessoas entendem só desse jeito, que eu acho horrível isso. Mas o que eu posso fazer? Tentar ser didático. Imagina que você está morando aqui no Brasil. Você foi lá no interior, lá da Filipinas. Então arrumou confusão com o filipino lá. Não importa o que você fez. Botou um som alto. Pronto, botou um som alto. Incomodou o filipino. Ligou lá com o filipino e você veio para casa. Aí o filipino lá juntou os familiares dele, fez um papel lá,
Ó, a partir desse documento aqui, ó, que eu escrevi aqui, o cara arrancou uma folha de caderno. Declaro que o brasileiro, fulano de tal, a brasileira, que veio aqui, arrumou confusão por causa de som alto, decreta através desse documento que eu tenho direito de ir lá e tomar o som da casa dele. Aí o filipino viaja, lá na Filipinas pra cá com esse papel embaixo do braço, escrito em filipino ainda. Dá uma solada de porta na tua casa, entra, esfrega esse papel na tua cara, joga em cima de você, pega o teu som e vai embora. E volta pra Filipinas. Pronto. Você acha isso certo? Olha isso. Você acha que isso faz sentido? Agora, você tá aqui, você arrumou um problema com teu vizinho. Aí seu vizinho foi lá, denunciou, sei lá, que abriu uma queixa. E aí a justiça bateu na tua porta. Aí você vai achar isso super normal, beleza. Mas um cara de um outro país que criou um papel qualquer e agora ele vai validar isso, vai dar direito para ele atravessar o continente, a Oceania, seja lá o que for, de avião, para chegar aqui e tomar o teu som, jogar esse papel na tua cara e levar o som. Ah, ele bebe Guaraná, refrigerante de Guaraná. Ah, não gosto. Então vou invadir lá a casa daquele cara. Então não importa a justificativa que você dê, porque no final isso é um absurdo, entende? Isso é um absurdo. O fato de países desconsiderarem, beleza, é uma questão formal, diplomática, seja lá o que for, né? Vamos dizer entre aspas assim, é uma maneira educada de dizer, olha, não concordo com a política daí, tá estranho. Até o Lula fez isso. Mas o Lula não defende. Ah, não, agora, vamos lá agora. Aquela política lá, daquele país é estranho. Agora vamos lá entrar. Imagina, já pensou? Pô, uma vez fui comer o ovo do camarada ali, o camarada assou um ovo ali do jeito que eu não gosto. Fritou o ovo do jeito que eu não gosto. Podia assar, né? O ovo. E aí? Aí por causa de um ovo. E veja que isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? Umas coisas bobas. Então, leva isso em consideração também para outras questões. E perceba como a coisa funciona, né? E o cartel, que você fala que é fake news, etc. Os generais militares de alta patente da Venezuela, isso está altamente documentado. Eu mostro para você. Que nem tava o Saddam altamente Hussein, documentado. Não, e o Saddam Hussein, interessante que vocês falaram, não, o Saddam Hussein não tinha armas químicas. Nos anos 80, o Saddam Hussein atacou a minoria curda, vocês que têm dó dos... Ai, coitadinho da minoria. Vamos lá, a minoria curda do Iraque, que era esfolada pelo Saddam Hussein, foi atacada nos anos 80 com armas químicas. Aonde estavam essas armas químicas? Se o Saddam Hussein mandou para a Rússia ou para a China? Enfim, agora... Não foi Rússia ou China. Até onde eu sei... Isso foi Estados Unidos. Até onde eu sei, foi Estados Unidos que arrumou esse troço aí. Pra ele jogar lá. Então, veja, né? Como ele tá aqui confrontando uns caras que são de esquerda. E aí ele tem que empurrar isso daí, né? Esse papo aí. China e Rússia, sei lá o quê. O Saddam Hussein é cria dos Estados Unidos.
É cria dos Estados Unidos. Eles fazem isso direto. Eles pegam os caras lá, o Bin Laden também. Então eles vivem fazendo isso. Eles pegam os locais lá, né, que queriam fazer isso na Venezuela, né? Aí o Trump foi lá e a mulher lá, crente que a Nobel da Paz aí, ganhou o Nobel, crente que ia assumir lá, foi ignorada. No final, o Trump, que disse que não reconheceu o governo Maduro, deixou a vice lá. Coisa, né? Ele de fato tinha essas armas químicas porque atacou os curdos nos anos 80 com isso. E o Nicolás Maduro tem associação, no mínimo ele se valia financeiramente e a estabilização do poder, porque o regime dele foi pautado nos militares, né? Então ele tinha uma aliança de militares que inclusive tinha associação com o tráfico de droga, ganhava dinheiro com isso, e ele fazia, no mínimo, vista grossa para esse tráfico, narcotráfico internacional, para que ele se mantivesse no poder com o apoio dos militares, que foi isso que manteve ele no poder. Olha... Será que não tá parecido com o Brasil, não? Porque não foi no avião do presidente deles aí, do partido deles aí, que foi encontrado substâncias ilícitas? Não foi? E que o piloto parecia que estava envolvido? Um troço aí? Vocês já pararam para pesquisar notícias de militares presos envolvidos por essa acusação que eles estão fazendo para o Maduro? Dá uma pesquisada para ver dos militares. Militares presos, pegos com substâncias ilícitas. Né? Que eu falo substâncias ilícitas, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Dá uma pesquisada para ver a quantidade de pessoas envolvidas nisso aqui no Brasil. E os governos fazem vista grossa. E aqui não é a democracia aí que eles falam aí, que é maravilhoso, a democracia daqui. Fazer um adendo? Primeiro, a questão do petróleo. É muito importante ressaltar isso. Como o Tomás falou, isso não foi negado em nenhum momento que existe interesse comercial ali. A questão eu acho que foi inclusive ontem que o próprio Marco Rubio falou que o que eles querem é justamente impedir China e Rússia de chegar lá, certo? Agora, se fosse China e Rússia chegando lá, não ia ter comunista reclamando. Então, mas olha só. Na minha opinião, eu acho que ele levantou uma série de fatores ali. O que eu acho que pode ter acontecido? O que eu acho que pode ter acontecido olha, estou sendo pressionado aqui dentro e eu preciso fazer um show aqui e criar coisas, avolumar coisas na mídia e fazer translouquices que aí eu vou desviar o foco da atenção, preciso fazer alguma coisa. Pô, tô olhando esses países eco aí, ó, da América Latina, eu vou em cima de algum aí. Tanto é que ele começou a coisar o Lula, né? Ah, Brasil, não sei o quê. Querendo inventar história, né? E a gente tem uma diplomacia muito boa. Né? Isso não tem como negar, a diplomacia do nosso país é muito boa. Certamente Lula foi orientado e conduziu o cara. Agora, com o Maduro não foi possível, né? E veja, as pessoas falam que o Maduro é comunista, mas vai saber se esse cara não é um ultranacionalista de direita. A gente não pode achar que direita é uma coisa que tu põe num saco igual à esquerda, não. Eu não acho que todo mundo que é de direita é bolsonarista, não. Tem muitos pensamentos de direita que eles podem sim conduzir para algumas coisas que unificam a linha de pensamento,
Mas eu não posso dizer que toda direita seja isso. Seria equivocado. E o Maduro poderia ser um desses caras aí. E você veja que tem gente que me critica porque eu sou honesto de falar, eu não conheço a fundo a Venezuela. Mas eu não sou um cara tapado. Eu consigo perceber coisas, pequenas nuances, que já me permitem dar uma avaliada na situação. Eu não posso dizer que na Venezuela, por exemplo, não tem oposição. Eu não acho. Eu acho que tem oposição. Oposição de direita. Eu acho que tem. Eu não acho que é essa coisa aí que as pessoas pintam e bordam, porque mesmo que as notícias aqui, né, que a imprensa, a nossa imprensa aqui, que é liberal, então transmite esse pensamento liberal pra gente, mesmo assim, eles falam, Maduro é um ditador, mesmo assim, eles mostram nas reportagens a mobilização da oposição lá. Então, pô, o que eu posso deduzir? Pô, eles não podem nem esconder que não tem oposição, porque tá tendo oposição lá. Agora, a partir daí, o que acontece nessa questão do Maduro se assentar lá, e que o Hugo Chávez é que parece que ele que era o cara. Maduro, o pessoal parece que tolera. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu sou responsável pelas coisas que eu falo. E não é por isso que eu vou botar aqui, chegar aqui como o sabe tudo, o sabichão, tudólogo, que vai sair dando opinião aí, translocada aí de qualquer jeito. Não é o meu perfil. E vejo que eles estão falando que a Venezuela é comunista, de esquerda. E eu garanto que nenhum desses aí não perderam muito tempo para ir lá, entender. Estão aqui agindo de maneira ideológica. Estão aqui falando aqui que o Saddam Hussein aqui arrumou da Rússia e, sei lá, da China. Quando quem fornecia era os Estados Unidos. Então fica essa coisa, né? Uma verdade, uma coisa estranha, uma verdade, uma coisa estranha, né? Vai conduzindo ali ao favor dos interesses políticos, né? Será que isso é ser honesto com os eleitores? Eu não acho. Se eu, sabendo da história, vejo um cara e que eu voto falando isso, já perde meu voto na hora. Porque daí mas eu sou eleitor do cara, ele tá tentando me enganar? A primeira coisa que eu vou pensar é isso. Que papo é esse que esse cara tá jogando aí? Não é essa a verdade? Ou eu vou ter que relativizar. Ele é de direita, eu também sou. Mas é contra os comunistas, né? E até onde a gente vai caminhar desse jeito? A gente vai parar até onde com isso? Relativizar, normalizar as coisas assim. Interessante a gente refletir nisso, né? Porque o problema não é pegarem o petróleo, até porque Joesley Batista tem fonte de petróleo na Venezuela e ninguém reclama. É muito importante a gente... Mas se Joesley... Mas a Venezuela não é comunista? Ou então... Vocês já pensaram se uma pessoa da Venezuela assiste isso? Pessoa que não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil, assiste isso, chega lá na Venezuela e começa a criar uma teoria dizendo que os batistas aqui é tipo o Jorge Soros, que financia o comunismo lá na Venezuela. Ou a extrema-direita, eu não sei, eu não entendo. É porque eu nunca parei para pesquisar. Vou perder meu tempo aqui. Eu perco meu tempo com outras coisas. Eu nunca parei para perder meu tempo com Venezuela. Mas tu já pensou?
Então ela mesmo já se contradiz aqui. Não é comunismo. E comunismo permite isso? Talvez o da China, né? Mas ali é outros 500, né? Aqui não é China. Aqui é América Latina. Aqui a coisa funciona um pouco diferente. Lembrar que o Maduro, eles chamaram o Maduro de chefe de Estado. Maduro não é chefe de Estado. Maduro é narcotraficante. Exatamente por isso que eles falaram ali há uns 10 minutos atrás que não, eu não vou nem entrar nessa fake news do narcotráfico. Óbvio que não vai entrar. Na mega operação do Rio de Janeiro, estavam achando fuzil venezuelano na mão dos traficantes brasileiros. Mas é tudo uma infeliz coincidência, né? Na prática, filho feio, ninguém quer. É bom a gente ressaltar isso. A Venezuela não é socialista, é uma república liberal. O Maduro não é comunista, apesar de ele bater no peito pra falar, eu sou comunista sim. Entendeu? O Partido Comunista Chinês não é mais comunista. Ninguém é comunista. Agora... Maduro disse que era comunista. Quando? Deixa aqui nos comentários se alguém souber. Eu gostaria de saber, de ver isso. Nunca vi ele falando que é comunista. Nunca vi isso em lugar nenhum. Geralmente, quando um país é comunista, eles não escondem que são comunistas, não. Socialistas. Eles escancaram bem o que eles são. Eu nunca vi na Venezuela bandeira comunista, foice martelo. Eu nunca vi isso na Venezuela, hein? Só eles. Só é eles. Os dois bonitão aqui. Eles são o verdadeiro comunismo. Se a gente botar Vai eles no salvar. poder, aí dessa vez vai dar certo. Nunca deu certo antes. Tem que tentar de novo, de novo, de novo. Até algum bonitinho acertar. Não vai acertar nunca, porque o problema do comunismo não é a prática. O problema do comunismo começa na teoria. Agora, se o Nicolás Maduro não... Se vocês não são fãs do Nicolás Maduro, se vocês realmente não gostam dele e tudo mais, por que vocês não olham pra câmera e falam, nós somos contra o regime do Nicolás Maduro na Venezuela. Nós somos contra as torturas reconhecidas pela ONU cometidas pelo Maduro na Venezuela. Porque se vocês querem falar que nos Estados Unidos acontece tortura, que na faixa de Gaza acontece tortura e bababó, e que vocês estão tão indignados com isso, por que vocês não olham pra câmera e falam, nós somos contra as torturas cometidas pelo regime comunista do Nicolás Maduro na Venezuela? Não vão falar. Ou vão? Eu vou adorar se falar. Mas não é comunista, Duda. Então, tá vendo? O filho feio ninguém quer, ninguém é comunista. Deve ser eu. Eu devo ser comunista. Deve ser eu. Que? O tempo acabou. Pelo amor de Deus. 3 minutos. 3 minutos? Pra próxima pergunta. Perfeito. Pessoal, notícia do dia 6 de janeiro de 2026, soltada Fresca. hoje, a 1h35 pelo The New York Times, que eu acho que é um veículo de comunicação comunista. É um veículo comunista, o The New York Progressista, Times? é de esquerda, é de esquerda. Como não? Pra você é comunista, É então, comunista. né? É de Então, esquerda, extrema é de esquerda. New York Times é de esquerda. Perfeito, Espero perfeito. que seja, pode ser. Departamento Democrata. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Departamento de Justiça dos Estados Unidos Ok. retira a alegação de que o Cartel de Los Soles da Venezuela é um grupo real. Perfeito. Tá aqui. Então a alegação que foi produzida com relação a esse envolvimento do Maduro com o narcotráfico é a mesma alegação que foi utilizada durante a invasão do Iraque em Não, 2003. não. É a mesma alegação que foi utilizada durante todas as intervenções dos Estados Ele vai Unidos ser processado. contra a ameaça comunista. Ele está sendo processado contra o fato de que por o envolvimento fantasma com do narcotráfico comunismo internacional. está chegando na América Latina, está chegando nos lugares. Isso foi utilizado como pretexto para a intervenção na Guatemala em 54, no Brasil em 64, na ditadura na Argentina em 2 momentos nos anos 70, na ditadura paraguaia, na ditadura chilena em 1973. Olha, é tudo fato, né? Porque dizer que os Estados Unidos está preocupado com democracia não dá, né? Por que não existe essa mesma indignação, por exemplo, com relação aos caças americanos que bombardearam o Palácio de la Moneda, retirando um governo democraticamente eleito pelo povo chileno, do Salvador Allende? Por quê, pessoal? Porque essa indignação que a direita e a extrema-direita tenta plantar é uma indignação de fachada, porque na realidade não existe preocupação humanitária. É tentar fazer um contorcionismo, é uma ginástica mental para fazer com que você acredite que esses setores defendem algum tipo de humanidade.
E o que eles defendem, na verdade, é a supremacia do capital sobre o trabalhador. É a supremacia desse tipo de lógica que diariamente submete o trabalhador à escala 6x1, a salários baixos, a precarização do transporte, a condições de vida que são terríveis dia após dia e que, nos Estados Unidos, tem se aplacado de maneira severa todos os dias. Inclusive, a tentativa, né, da intervenção do Trump é para tentar reabilitar os Estados Unidos como um player do jogo, já que o império moribundo e decadente, né, está na sua vez. Tem que pagar. É. Água. Vamos lá? Temos para vocês agora para o próximo tema. Bom, tudo que ele falou aqui é verdade, né? Tudo que ele falou aqui é verdade. Então não tem realmente como pensar que os Estados Unidos tá preocupado com a democracia de algum país. O que importa realmente são os interesses dos Estados Unidos. Começa o próximo tema? Isso. Não, eles Não começaram, é, né? Eles eles começaram. Agora começaram. vocês É? respondem esse primeiro tema, 5 minutos. Mas não entendi. Qual foi a pergunta? Não, foi um comentário geral, né? Estamos fazendo um debate aí. Bom, eu queria só. Vou passar pra você, já que eu vi que você ia Não, falar sim, aquela hora, eu vou passar pra você. Eu Mas falei eu só bastante queria já a fazer um pergunta. adendo. Eu queria falar que quem fez a prisão do Maduro, especificamente, quem vai julgar o Maduro é a Narcóticos. Então a gente vai esperar o julgamento acabar e aí a gente põe na balança pra gente ver se a matéria do The New York Times vai ter mais peso que o julgamento da Narcóticos. Não é a matéria do The New York Não, Times, eles gente, querem- é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eles querem distorcer essa história. O tal cartel de Los Solis Quem quer distorcer a história? A justiça dos Estados Unidos? Agora você veja, né, que eles foram atrás do maluco, que é o Trump. E agora fica até feio pra eles aí. Agora eles vão ter que manter isso. Por quê? Por causa da questão política. Eles não podem ficar feios na frente do eleitorado deles. Coisa, né? esse termo, né, espanhol, não sou muito fluente nisso aí, mas vamos lá. Vocês devem estar melhor do que eu, porque vocês Por supuesto, Tico. gostam muito. Isso foi um termo utilizado por jornalistas da Venezuela para definir a associação que havia entre o governo, o Estado venezuelano, comandado pelo Maduro, com alguns militares, com parte das forças armadas venezuelanas, militares de alta patente, que estavam envolvidos com o narcotráfico, inclusive antes do regime do Nicolás Maduro. Esses generais, coronéis, altas patentes do exército venezuelano, inclusive o cartel de Los Solis, é porque eles têm na farda deles um símbolo de sol, os militares venezuelanos. Isso vocês não sabem, vocês podem pesquisar, essa informação está disponível na internet. Então, esse termo, ele não foi utilizado, ele não está no processo de fato do Maduro nos Estados Unidos. Ele é chefe do cartel de Los Solis. Porque não existe uma associação, não é uma coisa hierarquizada como um Comando Vermelho ou um PCC. É uma associação, até porque o crime não faz CNPJ. Você não vai encontrar o CNPJ do cartel de Los Solis lá e o Maduro despachando. Porra, então, o que a justiça americana está demonstrando é que a associação está o cartel de Los Solis, ainda que não tenha o CNPJ, não tem esse nome que foi dado pela imprensa venezuelana de oposição, que tentava fazer oposição a Nicolás Maduro. Esse cartel é os militares da Venezuela que colaboravam com o narcotráfico, inclusive com a ajuda dos aliados, que vocês devem gostar também, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que por anos, por décadas a fio, auxiliaram ao escoamento de... Agora pensa, por que o Brasil não invade então os Estados Unidos? Não, mas não tem armamento bélico. Né? Eu sei. É claro que é inimaginável isso. Mas para pensar. Não estaria dando direito pra gente ir lá e pegar esse pessoal que fugiu daqui de... Porque
A gente tem cidadãos brasileiros saindo do país para conspirar contra o país. Já pensou o Brasil entrando lá nos Estados Unidos, fazendo o que os Estados Unidos fizeram para pegar o Eduardo Bolsonaro? Ah, não, mas o Eduardo Bolsonaro, a alegação é outra. Mas não importa a alegação. Não importa. Não importa se você está sendo acusado porque você veste preto, se você gosta da cor branca. Não importa. A justificativa não importa. Não interessa. Olha a Zambelli. Coitada, tá lá toda precipitada, né? Agiu de maneira muito precipitada e tá na prisão lá no outro país. Mas lá ela tá seguindo os trâmites do país. Não é porque é do Brasil, ou seja lá o que for que tá lá, que aí, não, vamos agilizar rápido porque... Não é assim. Por isso que eu acho muito perigoso quando eu vejo gente apoiando isso. Ai, prendeu o Maduro. Isso é muito complicado. Isso é uma coisa muito séria. Agora, o que eu acho, na minha opinião, é que isso é só uma cena. O Trump estava querendo pegar algum país para fazer um showzinho dele, quis implicar com o Brasil e foi pro Maduro. E o Maduro é aquele cara, né? Nacionalista, sei lá o quê. Pô, não vou dar satisfação. Aí o Trump olhou, pô, em cima desse cara aqui que eu vou. E vou tirar uma vantagem ainda, porque daí eu vou em cima dele. E ainda equilibra aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? Pra distrair o pessoal. Pô, vou fazer isso. Olha, Trump, se você fizer isso daí, pô, uma coisa aí que pode acontecer aí é... Você ainda de quebra aí, você ainda vai pegar a Rússia e China aí, atrapalhar o troço deles. Ah, é mesmo? Pô. Ótimo. Faço uma cena aqui, né, com um país pobretão, país eco aí, fraco. Faça meu show lá com dinheiro aqui dos impostos aqui desses bestas aqui, dos cidadãos estadunidenses que me bancam. E aí agora eu vou ameaçar aí os outros aí. Eu não acho que ele vai fazer nada. Eu não acho que ele vai invadir a Groenlândia. Mas ele precisa avolumar coisas. Ele precisa todo dia criar coisas para mídia. Porque a popularidade dele tá torrando, parece que tá torrando os Estados Unidos. E o Trump, para mim, ele é uma clara representação de tudo aquilo que eu critico. Que é o político, que entra, o sujeito que entra na política, fazer política para usar a política em benefício próprio, pega o dinheiro do contribuinte, dos impostos, faz do jeito que quer, gasta o benefício próprio dele. Olha como essa democracia deixa as pessoas à mercê de um translocado. E o cara vai ficar lá 4 anos, a não ser que ele seja impeachmentado. E essa questão, por enquanto, de impeachment, eu não vejo lá nos Estados Unidos, não. Mas a pressão lá tá... Parece que tá envolvido em umas paradas aí muito pesadas e tá queimando o filme dele legal lá. E aí o cara precisa gerar notícia, fazer coisas para distrair o foco, como se isso fosse resolver algo.
Aí põe bandeira, né? Põe mapa em outro país. Ah, mapa aqui, ó, dos Estados Unidos em outro país, não troço que nem é deles. Coisa, né? Do tráfico, do tráfico internacional de drogas da América do Sul, da América Latina, para os Estados Unidos, inclusive para a Europa, e que tinha o colaboracionismo do regime de Chávez e de Maduro. Maduro se beneficiou, e vai ser julgado nos Estados Unidos por isso, se beneficiou dessa associação desses militares de alta patente de seu exército. E Maduro, inclusive, outra coisa que vocês vão encontrar aí, vocês vão encontrar a própria Dilma falando que Maduro se baseou para fazer seu regime comunista no apoio dos militares. É um regime comunista com um amplo, maciço apoio dos militares. E o que ele fez para garantir esse apoio dos militares? É grana, é dinheiro. Ele colocou alguns militares lá que tinham associação com o narcotráfico, tráfico de drogas internacional, fez vista grossa com isso e ganhou dinheiro, porque tem patrimônio escondido, foi bloqueado contas deles em paraísos fiscais, fora, mundo afora, dinheiro que ele desviou por conta dessa associação com o tráfico de drogas. E também teve o apoio político, afinal o Maduro só conseguiu se manter no poder, mesmo perdendo sucessivas eleições, fraudando eleições, porque teve o apoio das Forças Armadas, que como a Duda falou, passava por cima com o tanque do povo venezuelano, senão ele já tinha sido deposto muito antes. Então, foi um carro lá que atropelou as pessoas, é um absurdo. Mas não foi um tanque de guerra. Só corrigindo isso aí. Lógico que você não vai encontrar lá, ele é chefe do cartel de Los Soles. É uma associação, porque esse termo foi utilizado por um jornalista venezuelano. Eles querem confundir vocês e a gente explica. Tem tempo ainda? Tem. Tá, é importante a gente lembrar que nunca tirem isso da cabeça de vocês. A Venezuela é um narco-estado. O Maduro, o Chávez... E nem mais o país, Estados Unidos, tem mais essa alegação e agora eles vão ter que manter. E agora eles não podem voltar atrás. Foram seguir um maluco. Agora vão ter que sustentar a maluquice. Transformaram a Venezuela num narco-estado. Não se esqueçam, encontraram fuzis venezuelanos na mão de traficantes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Polícia Federal que falou. Aqui, ó, encontramos, inclusive de vários outros países da América Latina também. Por quê? Porque você tem Colômbia, com as Farc, como ele falou. Tudo isso surge de um conjunto de fatores, é muito antigo. Eles tratam como se fosse teoria da conspiração. Mas o Foro de São Paulo é justamente uma associação de governos de extrema esquerda, de governos socialistas, comunistas da América Latina. E um se beneficia com o outro no que tange a tráfico, no que tange a narcotráfico, tráfico ilegal de armas, etc. Então, sim, é um narco-estado. Tem toda essa questão do cartel de Los Soles que ele falou. Não é um termo oficial, não está registrado no cartório. Então você não vai ver isso. Mas vamos ver qual que vai ser a conclusão da Narcóticos agora. Vamos ver se eles vão só mandar o Maduro de volta. Por que não, tadinho? As Farc são comunistas? A gente se confundiu, pô. E aí? As Farc são comunistas ou não? Não, as Farc não. As Farc são um grupo nacionalista revolucionário. É bem diferente. Mas são marxistas-leninistas, né? Porque a pessoa pode ser marxista, mas ela não é obrigada a ser comunista. Ou não? Automaticamente o marxista é comunista? É uma regra? Eu sou crítico ao capital. Eu acho que o capital não tem que ser uma coisa assim, liberou geral do jeito que é. Acho que traz consequências graves. Mas eu não sou adepto do comunismo. E não sou marxista. Mas a crítica ao capital, eu acho que é necessário ser feito. Acho que o capital do jeito que está no nosso país não está legal, não. Acho que a gente podia ser a gente tem tudo para ser
um país fora de sério. Mas a gente precisa amadurecer e começar a ver que o capitalismo também, da mesma forma que não é que eles não querem o oba-oba dos trabalhadores, né? Eles acham que qualquer movimento de rua, eles acham que é o comunismo vindo. E a nossa elite é assim, né? Viu um pessoal dobrando a esquina, ai meu Deus, é o comunismo. Também não acho legal ser uma festa, uma farra, o capitalismo do jeito que tá. E eu não acho que tá bom. Eu não acho que o nosso Brasil esteja bom, tá tudo parado. Mas esses caras aí grandões, esses grandes capitalistas bilionários que a gente tem no nosso país, para eles o país tá maravilhoso. Tá ótimo. Com esses juros, com tudo do jeito que tá. Eles estão achando lindo. E aí eu não acho que o Brasil seja um país de condições justas para todos. Então você já vê que o troço já tá errado. Quando você põe uma coisa como capitalismo e ainda nem todos têm mesmo as mesmas ferramentas para poder competir. Você já vê que tem uma coisa muito estranha nisso daí. Podemos então prosseguir? Podemos. Não, eu quero começar só com uma coisa bem simples, assim, né? E aí, não precisamos aqui gastar saliva muito pra falar o quanto essa coisa do tráfico de drogas é sempre um tema cheio aí na boca, né? De quem tá com a hipocrisia, enfim, nesse debate. Mas só pra gente ver, os Estados Unidos passou praticamente 20 anos no comando, né? Comandando também com uma intervenção militar direta no Afeganistão, né? Combatendo aqueles que eles mesmos tinham financiado, diga-se de passagem, né? Para combater a República Democrática do Afeganistão, né? A República Socialista que se desenvolveu lá nos anos 80, eles financiaram, os Mujahedin, tem lá o Rambo, pode ver o final do Rambo, comemorando o Osama e tal. E aí, hoje, 20 anos depois, o Afeganistão triplicou a sua produção de heroína. Quem que é o general dos Estados Unidos que está sendo processado pelo DEA? Quem que é? Não tem, né? Não tem. Tipo assim, não tem. Porque o problema do narcotráfico também é uma cortina de fumaça. O que a gente tá colocando aqui é muito claro, né? E acho que é bom que vocês admitam, é bom que o Marco Rubio admita, é bom que o Trump admita, porque começam a cair as máscaras, né? Quando teve essa intervenção no Iraque, quando teve todas essas desestabilizações no Oriente Médio, o que a gente tinha no discurso dos Estados Unidos era, estamos indo lá pela democracia, né? Esse era o papo oficial, né? Somos defensores da democracia, né? O povo até brinca. Aparece um poço de petróleo no mundo, lá vem os Estados Unidos com a sua democracia, né? Aquela coisa bastante militares, sem eleição direta, aquela coisa bem democrática mesmo, né? E agora a nova moda, né? Que também não é nova, né? Isso vem lá do Ronald Reagan, vem da guerra às drogas, vem do momento dos anos 70, 80, de avançar contra a América Latina, porque os movimentos revolucionários de esquerda começavam a voltar a ter o peso que tinham anteriormente. Isso volta a ser um tema, né? Mas eu prefiro a resposta honesta do Marco Rubio, né? Que estamos indo lá por causa do petróleo. E essa é a resposta honesta, gente. Essa é a resposta honesta, né? De novo, o que a gente tá colocando aqui é o que o Tomás já colocou antes. Até legal a soberania, mas o importante mesmo é o capital poder entrar lá, né? O capital não tem fronteiras, né? A não ser quando é o protecionismo dos Estados Unidos, a não ser quando é tarifaço. Aí tem a fronteira deles para eles não serem incomodados, né? Na política deles. Então, é isso, né? Quando a gente vê... Então, atentem todo mundo que tá vendo esse debate em casa, né? Presta atenção no que vai acontecer de fato daqui pra frente, né? De fato, o que vai acontecer daqui pra frente se tiver, de fato, o que o Trump quer, né? Que é um governo diretamente controlado pelos Estados Unidos, aí a gente vai ver se o que importa é eleição, se o que importa é democracia, se o que importa é tráfico de drogas, né? Afinal, os Estados Unidos fez uma intervenção brutal durante décadas na política colombiana, né? Quem viu Narcos? Uma intervenção brutal na política colombiana, inclusive incentivando grupos paramilitares para combater as Farc, para combater as forças de esquerda. Tanto que o primeiro governo social-democrata em 100 séculos, né, na verdade, na Colômbia, foi agora o Gustavo Petro, né? O primeiro governo
que não era de direita ou extrema direita, né? Com Ivan Duque, aqueles... Álvaro Uribe, todos esses eram totalmente apoiados pelos Estados Unidos. E até ali tava tudo bem, né? Porque afinal a cocaína precisa chegar em Miami, né? Como é que a cocaína chega em Miami se a gente não tem lá o nosso Álvaro Uribe, abençoado pelos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, é por hipocrisia, o que a gente tem aqui é por hipocrisia. E a resposta final é essa, gente. A resposta final é óbvia. Os Estados Unidos... Mais uma vez, eu acho até engraçado, eu mostro pra todo mundo, não vai dar pra mostrar aqui no podcast, que não convém, né? Mas tem um vídeo meu em 2003, com 10 anos de idade, falando sobre a guerra do Iraque. Depois eu mostro pra vocês. E tá claro, não tem arma de destruição em massa, não tem falta de democracia. Com a mesma opinião que você eu tinha continuo com a quando você tinha mesma 10 anos? clareza que era, porque eu aprendi isso com meu pai, aprendia com a minha mãe. Pois é. Que era, os Estados Unidos só está indo lá pros postos de petróleo. Ou os Estados Unidos foi pro Iraque por algum outro motivo? Foi ou não foi? Lá tá bom, lá tá democrático pra caramba, a situação tá boa pra caramba lá. Instalaram a democracia que eles Nenhum queriam. lugar no Oriente Médio tá bacana, só Pois Israel, mas então. esse vocês defendem que o Pois Hamas possa invadir. mas o Iraque foi Porque a tomado pelos soberania Estados é Unidos, relativa. o Afeganistão foi tomado pelos Estados Unidos, a Síria foi desestabilizada pelos Estados Líbia Unidos, foi a completamente Líbia tem destruída. tráfico de escravos na Líbia hoje, por causa da intervenção dos Estados Unidos. Mas é a democracia do Washington, né, com escravo que o pessoal gosta, Mantém Estados na Unidos, tradição, né? mantém na tradição, né? Pode ser democracia, mas não, mas tem escravo, mas tem... Não, tudo bem, mas é a nossa democracia. Essa é a democracia que os Estados Unidos gosta, né? Então, é isso. Hipocrisia sempre que a gente vê democracia e ditaduras, a gente podem ficar tranquilos. É a hipocrisia pura do imperialismo norte-americano. O que importa pra eles é grana. E grana significa a gente passa por cima de quem a gente quiser, porque a gente tem forças militares pra isso. E só não passam por cima, inclusive, da Coreia Popular Socialista, porque ela tem a bomba atômica, né? É exatamente isso. E acho que tudo que ele disse é verdade. É um fato. Mas veja que é como eu falei, né? Da mesma forma como a gente enxerga os Estados Unidos aqui, muitos europeus enxergam também o comunismo russo da União Soviética. Porque a diferença é que a União Soviética não tá mais, né? Assolando países ali europeus. Enquanto os Estados Unidos continua aí. Mas essa é a única diferença também. Porque, de qualquer forma, aquelas pessoas da Europa, elas não têm memórias muito boas do que da época da União Soviética. Inclusive, já conheci pessoas da Europa do leste europeu. É interessante, né? Interessante. Bom, então esse é o vídeo. Tchau.